Meu nome é Vânia. Eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso jogo, sobre a ideia do nosso jogo. Estamos na segunda fase do trabalho utilizando a ferramenta Greenfoot. O nome do nosso jogo é Bezoar e os programadores e criadores deste jogo são os alunos Glauber Monteiro, Lucas Pimentel, Thiago de Jesus, Silvânia Muniz, que sou eu. O nosso instrutor é o Marcos Pacheco. Bem, a ideia do nosso jogo, né? Com o nosso tempo cada vez mais curto e corrido, fazemos a opção por aquilo que é mais rápido e fácil. Na verdade, nem sempre nos preocupamos com a saúde do nosso corpo, se esse tipo de alimento vai ser bom ou não para nós. Mas a nossa ideia é incentivar as pessoas a optarem por uma alimentação mais saudável. Quando o jogador ele faz a opção por uma alimentação que não é saudável, ele perde ponto. E quando ele faz a opção por um alimento saudável, sem agrotóxico, sem gordura e conservantes, etc., ele ganha pontuação. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o menu. Nesse menu nós temos algumas classes que eu vou falar bem rapidinho sobre elas, depois eu explico no código. Eu mostro o código e o jogo. Bem, como jogar menu. Nela está a opção que direciona as informações de como jogar. Game Fim, reinicia o jogo quando o jogador perde. Venceu, que informa que o jogador venceu no jogo. Menu, onde está organizada a apresentação dos botões, no caso temos 3 botões. Infomenu, a classe onde é criado o botão de informações. Bem, eu vou mostrar aqui no jogo. Eu vou começar pelo como jogar, né, explicando um pouco do código. Como jogar menu é uma classe que é filha de um Word, por isso sua herança é da classe mãe, que é o Word. Temos o construtor aqui dessa classe. Aqui também estamos instanciando o botão que, quando clicar, retornará ao menu principal, no caso o menu voltar, ou o botão voltar. Aqui nós temos o objeto, ou seja, a informação de como esse botão, né, vai se comportar na tela. Vou fazer uma alteraçãozinha aqui, só para observarmos o comportamento desse botão na tela. Eu mudei para menos 100 e coloquei 240. Bem, como será que ele vai se comportar na tela com essa alteração? Bem, aqui. Ele está aqui, apareceu no meio da informação, né? Vou tornar a mudar. Alterar de novo. Para observarmos o comportamento desse objeto no jogo. Agora ele está no lugar certo. Bem, vou falar um pouquinho sobre o Game Fim. Bem, o Game Fim é uma classe que também é filha da Word. Nela temos o objeto, né? Esse objeto que é o botão reiniciar, que está no Game Over. Quando o jogador perde, tem a opção de reiniciar o jogo. Bem, e aqui, muito parecido com o outro botão também, que era o botão, que é o botão voltar, aqui nós temos o botão Reset 1. No caso, se fizermos a alteração aqui também, ele vai se comportar da mesma forma que o voltar, como eu mostrei anteriormente. Bem, eu vou mostrar aqui no jogo onde esse botão está. Para que esse botão apareça, nós precisamos perder, porque ele é um botão de reiniciar o jogo. Então eu vou iniciar aqui o jogo, vou perder. Pronto, quando perdemos, aqui está o reiniciar o jogo, ok? Que é da classe Fim. Vamos para o venceu. O venceu é quando o jogador vence o jogo, que vai aparecer na tela a mensagem venceu. Eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco
estes botões que estão aqui e vou falar bem rápido um pouco do seu comportamento, porque vai ser um outro colega que vai explicar melhor. E aqui está o botão menu. Bem, no botão, nessa classe, podemos ver que ela também é filha de Word. Temos o comportamento dos botões no cenário do jogo. Temos o botão play aqui embaixo. Aqui estamos instanciando, né, esses objetos. Aqui nós temos eles e os seus comportamentos. No caso, o botão play, que é o botão iniciar o jogo. Aqui é o comportamento desse botão, em que lugar da tela ele vai estar. Nós temos o botão Infojogo, que são as informações do jogo. E aqui o botão Como Jogar, também, que ensina como a pessoa jogar. Né, no caso, tudo que eu falei está aqui, né? Play, Infojogo, Como Jogar. E aqui eu tenho a nossa classe Infomenu. Temos como objeto, o objetivo é voltar, né, para o menu. Temos esse objeto voltar menu. Estamos instanciando aqui esse objeto. E aqui nós temos também o comportamento desse botão. Essas classes são muito parecidas, o Infomenu, Como Jogar, o Play, então são muito parecidas, tem praticamente o mesmo comportamento, os códigos são muito iguais. Aqui são os botões, né, que quando clicamos neles, aqui são as informações do botão, né? Praticamente é o esqueleto do botão. Nós temos as cores do botão, né? O texto que vai aparecer quando ele for clicado, as cores dele, etc. Mas isso vai ser o meu próximo colega que vai explicar melhor. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Sou o Thiago. Irei falar sobre a classe Buttons, que é da característica da classe Actor. Foi declarada dentro desta classe dois atributos do tipo Private, que é a SpeedX do tipo int, e a ClickSound do próprio tipo GreenFootSound. Aqui é um comentário específico de coisas desta classe. Aqui é um método public buttons, onde temos o speed que começa com 0 e o ClickSound que recebe uma instância GreenFootSound, que faz com que o som aconteça. Temos também esse método public de entrada, que chama o efeito da ação. Para dar o efeito da ação, aqui está o método. Temos aqui também comentado para dar o efeito de entrada dos menus, que é utilizada quando se dá para dar o efeito na realidade, quando entra da direita para a esquerda. Movimento speed, que move quando coloca o objeto bizu na tela e quer que ele ande mais rápido, que na realidade começa com 0, como declaramos aqui, né, no método buttons. O speed começa com 0 e condição de velocidades e tal. Aqui temos o método getClickSound, que faz com que o som apareça, retornando o ClickSound. Usamos nesse método o get
que grava o valor do atributo. E é isso aí. Click Sound, ele funciona em todos nesses botões aqui, pois ele está herdando de buttons da mesma forma. Você clica em um botão desse e a única diferença é que alguns a tela é diferente, mas ele emite o mesmo som. Um exemplo mesmo, para ir para a tela principal, clica no play, o iniciar jogo que vai chamar o play, e o som você pode perceber que ele está nesse método, que ele, né, se o Greenfoot Mouse Click de 10, que é quando a pessoa clica no botão, ele vai emitir o som do clique, Get Click Sound Play, e também vai setar, no caso vai chamar, né, o cenário do jogo, onde na tela que começa, que é o cenário 1. E aqui podemos perceber que são configurações não de movimentação, mas de cor, parâmetros de cores que você queira, laranja, amarela. Aqui também temos a cor do que você quer, configuração de objetos que está no jogo, de imagens, a configuração da imagem, a largura da imagem, a altura, né? Tudo que é voltado para a imagem, configurar a mesma. Aqui também temos a fonte da letra, onde vai ficar a posição do botão, da altura, o que vai estar no botão escrito, no play, no caso, está lá escrito iniciar jogo, que está nesse parâmetro. Muitos métodos aqui estão sendo herdados, são nativos, que ele herda de outras classes. E às vezes, aqui em como jogar, ele vai chamar os mesmos conceitos que foi falado anteriormente na classe Play. A única diferença que ele vai fazer é mudar o cenário, né? E temos muitas coisas comentadas aqui, que a maioria das coisas aqui ele herda da outra classe anterior que foi falada, então não tem muito o que falar aqui. Também temos a classe GameFin, que vai ser a classe Game Over. Aqui tem a posição Add Object, né, onde tem o botão Reset, a posição onde ele vai ficar, onde ele está no mapa, na tela, né, que vai ser apertado quando a pessoa quiser reiniciar o jogo, tal. Também temos aqui a classe GameFin, que é do mundo, né, que foi declarado como pivot, de cenário 1. Aqui é para ele ser setado, né, é um construtor, que é onde vai ser inicializado o mesmo conceito de orientação a objetos de construtores, que quando iniciar o jogo, no caso, trazendo para o game, como ele vai se comportar inicialmente, seria isso, né, na minha ótica. Se ele vai estar correndo, se ele vai estar parado, tal. Aqui no caso o botão ele está sendo instanciado e a gente coloca ele na tela. E esse botão que a gente viu, a gente chama de acordo com as configurações de acordo com algumas configurações de cores, né, que está repetido. No caso ele vai chamar o cenário que você queira. No caso do Reset ele vai chamar o Game Over, né, que quando der Game Over, na realidade ele vai pedir para reiniciar, né, que quando eu inicio e ele pronto, aí aparece o botão reiniciar o jogo,
Aí você vai de novo, morreu. Aí essas mudanças de tela é ligada com isso. No caso, você venceu, iniciar o jogo, você venceu. Você venceu, e aqui está correndo para vencer com a tela. Não vai terminar com a segunda fase, só clica aqui que vai passar com a segunda fase. E basicamente é isso. Olá, eu sou Glauber. Vou falar sobre a movimentação do personagem, o funcionamento no jogo. Vou falar da classe Bizu, tá? Classe Counter e como funciona também a classe Alimentos Perseguidores. A classe Bizu tem um sprite, só que no caso um pouco diferente aqui, usando frame para dar a ideia de um movimento mais real, né? E tem a classe Counter, que é o score, é o sistema de pontuação. No caso, como é feito isso? E o método seguir Bizu, que é o método como os alimentos ruins, no caso, que perseguem, são colocados no jogo. Como funciona esse método? Então, explanando a classe Bizu, tá? Ela herda de Actor e, no caso, é declarada aqui uma variável do tipo inteira no valor 3, né? Também aqui o contador é instanciado aqui dentro da classe Bizu para ele interagir com a pontuação, né? No caso do personagem, as ações. E as imagens para realizar o sprite foram inseridas aqui, instanciadas aqui, né? São 4 movimentos de cada lado, no caso direita, esquerda, cima, baixo. Vai ser usada 4 imagens que vão se movimentar, né? Que são justamente as imagens que estão aqui, que são essas, para baixo, para cima, na esquerda. E com a junção dessas imagens aqui, né, vai haver uma movimentação. Aqui existe no caso corrente X, que foi declarado estática, tá? Tipo estática. E também os áudios do personagem quando ele se alimenta, no caso aqui quando tem uma atenção, dado uma atenção, um áudio de atenção. Então, além de carregar as imagens, também está sendo carregado o áudio aqui dentro da classe Bizu para ser interagido lá com o usuário. E declarado a variável do tipo inteira frame, né, para dar justamente esse efeito, né? E como já foi ensinado, o check key, né, que é a movimentação das teclas, tá? Tem um método comer, que é o it, e tem um get x e o get y para pegar essas posições aqui no corrente X, tá? Aqui são os métodos de atenção para exibir o som, tá? Como parâmetro aqui o volume, e aqui tocar o som, tá? Sem loop aqui. Aqui também o som de mordida é dado aqui. E a parte principal aqui de ele checar, no caso, as teclas, né? A movimentação para a direita, ele vai justamente chamar os métodos move right aqui, left, down e up, que estão justamente lá embaixo, né? Vai dar essa ideia, no caso aqui, pegando as imagens que foram colocadas, né? Ele vai setar aqui e adiciona a contagem, como diz aqui, da primeira imagem do personagem. Aqui já é a segunda contagem, a terceira, a quarta, e vai dar essa ideia de movimento de acordo com as imagens inseridas. Isso para todos os movimentos, cima, baixo, lado direito ou esquerdo. Continuando aqui, vou falar um pouco sobre a parte de colisão, né? E como é retirado, no caso, os objetos da tela, né? Que é os alimentos, né? Sendo os alimentos. Aqui pizza, maçã, hambúrguer, tem os alimentos aqui, tá? Que são colocados aqui, né? Dentro de variáveis criadas do tipo actor, né? Que tem, no caso, vai usar algumas coisas nativas aqui, métodos nativos
para remover aqui o objeto, tá? Se a pizza, no caso, diferente lá de nu. E ele, ao mesmo tempo que ele fizer essa ação aqui, ele vai emitir um som de mordida, emitir um som de atenção, porque é um alimento que faz mal à saúde, tá? E vai aqui, vai fazer, no caso, para que pegue, né, o mundo lá, que é de acordo com o cenário, né, que a gente vai estar usando, né, aqui, e colocando um contador, né, também pegando, chamando esse método, e ao mesmo tempo você vai poder chamar aqui, tá, os métodos que estão lá no contador, explicando já o contador lá, que é o score, né, que está usando, vai perder. No caso, o método perder score está dentro sempre dos alimentos que fazem mal à saúde, como também o game over, que é a parte de perder o jogo mesmo, tá? Esses métodos eu vou mostrar rapidinho lá. E para os alimentos, no caso, saudáveis, que são aqui, é um pouco diferente. Ele tem a parte de ganhar, tá? Ou se tiver outra fase, passaria de fase. E também aqui, no caso aqui, ele adiciona o score, que é mais pontuação, aumenta, e aqui perde o score, tá? Que tá dentro lá vai estar dentro lá da classe, no caso, counter, que é de acordo com o score. E é feito isso igualzinho nos outros alimentos, né? Objetos, no caso. Vou mostrar aqui rapidinho a parte do contador, que é o score. Aqui, tá? A parte do score aqui foi definido aqui, que eu coloquei 6, né? Aí ele incrementa 6 e para perder ele perde 3. E quando ele no caso, abaixo de 0, ele chama lá o game fin, o objeto, para perder o jogo, dá o game over, com algum áudio inserido aqui. Tem uns áudios também inseridos aqui, tá? E ganhar, no caso, o jogo, eu coloquei aqui definido 12, mas isso pode estar sendo sempre manipulado, né? Se eu colocar mais alimentos, eu posso estar manipulando tudo isso, tá? Aqui só mostrando o funcionamento de música aqui também, tá? E o loop de áudio, que é o loop do fim do jogo, foi colocado aqui no score. Eu achei mais válido, de acordo com o usuário ganhar, tá? E o usuário perder. E os alimentos perseguidores, que explicando aqui como é que funciona isso, né? Ele vai pegar o movimento, tá? O eixo XY aqui, e de acordo com esse eixo XY, ele tem esse método nativo aqui, que é o Turn Towards, que ele pega e consegue seguir a classe lá que você, no caso do personagem que a gente colocou aqui, que é Bizu. E aqui é só mesmo, passa como parâmetro a movimentação, que a gente já viu muito, de velocidade do objeto, no caso, né? Então, basicamente é isso aí. Olá, meu nome é Lucas, vou falar sobre diferença de recursos, classe fase 2, mostrando algumas modificações, e a classe Business Jump, explicando sobre o pulo do sprite. Bem, estamos aqui na fase 2, como a gente pode ver, essa parte do contador, o Private Void Prepare, é exatamente igual à primeira fase, o contador 100,40, a modificação no nome do sprite, que a gente usou Bizu Jump igual a New Bizu Jump. Se eu não me engano, a primeira fase está escrito Bizu igual a New Bizu. Os alimentos, né?
é feito da mesma forma, os alimentos bons, como a gente está vendo aqui, como a Apple Red, que é a maçã. Aqui o nome do objeto, onde ele está instanciado, certo? Uma diferença aqui os alimentos ruins que a gente está usando aqui nessa fase 2, apenas os Cheetos, certo? A gente está vendo aqui que está escrito aqui, né? Na primeira fase o Sprite é perseguido, e aqui a gente está usando os alimentos não saudáveis em pontos fixos. Como a gente pode ver aqui, ele está aqui com nomes, né? Salgado, salgado, igualinho, salgado. E onde eles estão colocados, né? Na posição 200, 550, como o professor explicou, naquela posição XY. Certo? Tendo 8 salgados, contendo 8 salgados. E aqui o outro alimento, que é a pera. 2 peras e a localização dela. Vamos falar agora do bizu, né? O Sprite, um pouco dele. Mostrando as modificações, né? Algumas pequenas modificações que foram feitas. Como a gente pode ver aqui, o Private Int Speed igual a 3, o Private Int Frame igual a 1, igualmente a primeira fase. A gente tendo como adicionando o Private E Speed, o Apex Time. Só tendo isso como adição. A gente na verdade não adicionou, a gente cortou devido à fase, não tendo a necessidade de ele andar nem para cima nem para baixo. A gente cortou ele agora andando só para a esquerda e direita, mas usando as 4 imagens para cada lado, como é usado na primeira fase. Como a gente pode ver aqui, o método a gente falou que foi adicionado nessa fase, o eSpeed e o Apex Time. O eSpeed a gente botou igual a 15 e o Apex Time usando igual a 10. O que seria o eSpeed? Ele adiciona a velocidade do pulo, e Apex Time a gente o tempo do pulo. Seria o tempo do pulo, certo? O método do som, a mesma coisa que foi colocado na primeira fase, certo? Os movimentos, direita e esquerda. Colocação que seria a tecla a ser usada de movimento. Bem, é só isso mesmo, pessoal.